Nome do livro: O Arquivo Secreto de Sherlock Holmes. Autor: Arthur Conan Doyle. Capítulo 2. O Soldado Pálido. Esta é a primeira aventura escrita pelo próprio Sherlock Holmes. Embora de inteligência limitada, meu amigo Watson é extraordinariamente obstinado. Durante muito tempo insistiu para que eu mesmo escrevesse uma de minhas experiências. Talvez eu tenha provocado tal insistência, já que frequentemente o lembro do quão superficial são seus relatos, e o acuso de ceder ao gosto popular, em vez de se confinar rigidamente a fatos e números. Tente você mesmo, ele devolve, e sou compelido a admitir que, tendo tomado da pena, percebo que o caso deve ser apresentado de modo que interesse o leitor. O caso que se segue dificilmente não prenderá a atenção de todos, pois está entre os mais estranhos de minha coleção, embora tenha acontecido de Watson não ter nenhuma nota a respeito entre seus registros. Falando do meu velho amigo e biógrafo, aproveito a oportunidade para observar que, se me dou ao trabalho de empregar um companheiro nas minhas pequenas investigações, não o faço por capricho ou sentimentalismo, mas porque Watson é dotado de características notáveis, as quais, devido à modéstia, não dá a merecida atenção, ao mesmo tempo que exagera meu desempenho. Um parceiro que preveja nossas conclusões e o curso da ação é sempre perigoso, mas aquele para quem cada novo ato é uma surpresa, para quem o futuro é um livro fechado, é, na verdade, o ajudante ideal. Vejo em minhas notas que, em janeiro de 1903, logo depois da Guerra dos Boeres, recebi a visita do Sr. James M. Dodd, um bretão encorpado, jovem, bronzeado. O bom Watson havia me trocado por uma esposa, a única ação egoísta que posso associar a ele. Eu estava sozinho. É meu hábito sentar-me de costas para a janela, colocando o visitante na cadeira em frente para que a luz o ilumine plenamente. O Sr. James M. Dodd parecia algo perdido quando nossa reunião começou. Não tentei ajudá-lo, pois esse silêncio me proporcionava mais tempo para observá-lo. Eu, então, já descobrira que era aconselhável impressionar os clientes com uma sensação de poder, de modo que lhe contei algumas de minhas conclusões. O senhor vem da África do Sul, pelo que percebo. É verdade, respondeu com certa surpresa. Guarda Imperial, imagino. Isso mesmo. Corpo de Middlesex, sem dúvida. Exato. O senhor é um mago. Sorri diante de sua expressão perplexa. Quando um homem de aparência tão viril entra em minha sala, com um bronzeado que o sol da Inglaterra jamais poderia oferecer, e com o lenço na manga e não no bolso, não é difícil determinar sua origem. Usa a barba curta, revelando que não é do exército. Tem porte de cavaleiro. Quanto a Middlesex, seu cartão de visita já me informara que é corretor na rua Throgmorton. Em que outro regimento se alistaria? O senhor vê tudo. Não vejo mais que o senhor, mas me exercito para reparar naquilo que vejo. Contudo, Sr. Dodd, não foi para discutir a ciência da observação que veio me ver nesta manhã. O que está acontecendo em Tewkesbury Old Park? Sr. Holmes. Meu caro, não há mistério. O cabeçalho de sua carta indicava essa procedência. E como o senhor marcou a reunião com urgência, ficou claro que algo de inesperado e importante acontecera. Muito bem, mas a carta foi escrita à tarde, e muita coisa aconteceu desde então. Se o coronel Ermsworth não tivesse me chutado... Chutado? Ora, bem, foi o mesmo que isso. Ele é um osso duro de roer, esse coronel Ermsworth. Em sua época foi o maior disciplinador do exército, e eu não o teria aturado se não fosse por Godfrey. Acendi o cachimbo e me reclinei na poltrona. Faça o favor de explicar o que acabou de dizer. Meu cliente abriu um sorriso malicioso. Acho que me acostumei com o senhor descobrindo tudo sem eu precisar contar, retrucou. Mas vou lhe narrar os fatos, e espero em Deus que o senhor possa me explicar o que significam. Fiquei a noite toda acordado, torturando meu cérebro, e quanto mais penso, mais inacreditáveis me parecem.
Quando me alistei em janeiro de 1901, há apenas 2 anos, o jovem Godfrey Emsworth ingressou no mesmo esquadrão. Era o único filho do coronel Emsworth, condecorado na Guerra da Crimeia, e tinha as batalhas no sangue. Assim, não é de admirar que ele tenha sido voluntário. Não havia rapaz melhor no regimento. Ficamos amigos, e era o tipo de amizade que só nasce entre os que vivem a mesma vida e partilham as mesmas alegrias e tristezas. Ele era meu parceiro, o que significa muito no exército. Aguentamos juntos durante 1 ano de luta violenta. Ele foi atingido por uma bala perto de Diamond Hill, nos arredores de Pretória. Enviou-me uma carta do hospital, na cidade do Cabo, e outra de Southampton. Desde então, mais nenhuma palavra, Sr. Holmes, por mais de 6 meses, sendo que ele é meu melhor amigo. Bem, então a guerra acabou e todos voltamos. Escrevi para seu pai, perguntando de Godfrey. Não tive resposta. Esperei um pouco e escrevi novamente. Desta vez recebi uma resposta, curta e grossa. Godfrey embarcara em uma viagem ao redor do mundo e era improvável que voltasse em menos de 1 ano. Era tudo. Aquilo não me convenceu, Sr. Holmes. A coisa não me parecia normal. Ele era um rapaz legal, não teria se esquecido de um amigo daquele jeito. Não era seu modo de agir. Então soube que Godfrey era o herdeiro de uma grande fortuna e que não se dava muito bem com o pai. O velho, às vezes, era bruto, e o Godfrey tinha muito espírito para aturá-lo. Não, aquilo não me convenceu mesmo, e eu decidi que iria descobrir o que estava acontecendo. Contudo, meus negócios precisavam de muita dedicação, depois de 2 anos afastado. Assim, foi só nesta semana que pude retornar à questão. Mas agora quero ir até o fim do caso. James M. Dodd parecia ser o tipo de pessoa que é melhor ter como amigo que como inimigo. Seus olhos azuis eram firmes e a mandíbula assumia um aspecto ameaçador quando ele falava. E então, o que já fez a respeito? Perguntei a ele. Minha primeira providência foi ir até a sua residência, Tewkesbury Old Park, perto de Bedford, para sentir de perto a situação. Escrevi para a mãe, pois me cansara do pai ranzinza, e fui bastante direto. Disse-lhe que Godfrey era meu melhor amigo e que eu desejava contar a ela sobre nossas experiências comuns. Como estaria nas redondezas, perguntei-lhe se faria objeção em me receber, etc. Recebi uma resposta bem amigável, inclusive com um convite para pernoitar. Foi assim que apareci lá na segunda-feira. Tewkesbury Old Hall é inacessível. Fica a 8 quilômetros do lugar mais próximo. Não havia carruagem na estação. Então tive de andar, carregando minha bagagem, e só cheguei ao escurecer. É uma casa grande, dentro de um parque considerável. Pelo que pude avaliar, ela tem resquícios de todas as épocas e estilos, começando pela fundação de madeira elisabetana e terminando pelo pórtico vitoriano. No interior, as paredes são cobertas de madeira trabalhada e pinturas semidesbotadas. É uma casa de mistério e sombras. Há um velho mordomo, Ralph, que parece tão antigo quanto a casa. Vive lá também sua mulher, talvez ainda mais velha. Ela fora a enfermeira de Godfrey, e ele me falara que gostava dela quase tanto quanto de sua mãe. Assim, gostei dela imediatamente, apesar de sua aparência estranha. Também gostei da mãe. Gentil, pequenina, pálida. Foi somente com o coronel que tive problemas. Nota: Tewkesbury Old Hall. Parece haver uma confusão quanto a esses nomes, mas Tewkesbury Old Park é o nome da propriedade, enquanto Tewkesbury Old Hall refere-se à casa. Fim da nota. Tivemos uma rusga assim que cheguei, e eu teria voltado para a estação se não sentisse que, assim, estaria fazendo o jogo dele. Logo fui conduzido ao escritório do coronel. Um homem enorme, corcunda, de pele leitosa e barba grisalha, sentado atrás de uma escrivaninha entulhada. O nariz vermelho projeta-se de seu rosto como o bico de um urubu, e os olhos inamistosos chispam sob as sobrancelhas espessas. Pude entender então por que Godfrey raramente falava do pai. Bem, meu senhor, ele inquiriu com voz rascante, gostaria de saber a verdadeira razão de sua visita. Respondi que já havia me explicado em carta à sua mulher. Sei. O senhor disse que conheceu Godfrey na África, mas só temos a sua palavra quanto a isso.
Trago comigo cartas que Godfrey escreveu. Por favor, deixe-me vê-las. Ele examinou as 2 que lhe entreguei e depois as devolveu. Bem, e então? Perguntou. Eu gostava muito de seu filho. Muitas lembranças nos unem. Não é natural que eu me espante com seu silêncio repentino e deseje saber o que lhe aconteceu? Lembro-me vagamente, meu senhor, de já ter-lhe escrito sobre o que aconteceu com ele. Godfrey embarcou em uma viagem ao redor do mundo. Sua saúde estava muito ruim depois da passagem pela África. Eu e a mãe de Godfrey achamos que, para uma recuperação completa, seria melhor uma mudança de ares. Faça o favor de dar essa explicação a outros amigos que, porventura, estejam interessados no assunto. Perfeitamente, respondi. Mas será que o senhor poderia fazer a gentileza de fornecer o nome do vapor e da linha pelas quais Godfrey viaja, junto com a data de partida? Tenho certeza de que conseguirei fazer uma carta chegar até ele. Meu pedido intrigou e também irritou o anfitrião. Suas grandes sobrancelhas fecharam-se sobre os olhos e ele começou a tamborilar os dedos impacientemente sobre a mesa. Afinal, olhou-me como o jogador de xadrez que vê o adversário fazer um movimento perigoso e decide reagir. Sr. Dodge, muitas pessoas se ofenderiam com sua maldita teimosia e acreditariam que sua insistência já chegou às raias da impertinência. O senhor pode ser mais condescendente, coronel, pelo verdadeiro afeto que tenho por seu filho. Exatamente. Já fiz todas as concessões por conta disso. Devo lhe pedir, contudo, que pare com as perguntas. Toda a família tem seus motivos e seus problemas que nem sempre podem ser expostos a estranhos. Minha esposa está ansiosa para ouvir as histórias do passado de Godfrey que o senhor diz poder contar, mas lhe peço que deixe de lado o presente e o futuro. Esses questionamentos são inúteis e nos colocam em posição difícil e delicada. Assim, me vi em um beco sem saída, Sr. Holmes. Não havia o que fazer. Só pude fingir que aceitava a situação enquanto prometia interiormente que jamais descansaria até esclarecer o destino de meu amigo. A noite estava fria. Jantamos em silêncio, nós 3, na sala em penumbra. A mulher estava ansiosa para saber do filho, mas o velho me pareceu deprimido e aborrecido. Fiquei tão entediado com a situação que dei uma desculpa assim que foi possível e me recolhi ao quarto. Era um aposento no térreo, amplo, parcamente mobiliado e tão escuro quanto o restante da casa. Mas depois de um ano dormindo na savana, deixa-se de ser exigente quanto às acomodações. Abri a cortina e, olhando para o jardim, apreciei a beleza daquela noite de meia-lua brilhante. Depois, sentei-me junto à lareira, posicionando a luminária na mesinha ao lado e tentei me distrair lendo um romance. Contudo, fui interrompido por Ralph, o velho mordomo, que chegou com um balde de carvão. Pensei que o senhor poderia ficar sem carvão durante a noite. O tempo não está bom e esses quartos são muito frios. Ele hesitou para sair. Quando ergui os olhos, Ralph estava parado, olhando para mim com uma expressão pensativa no rosto enrugado. Desculpe-me, mas não pude deixar de ouvir o que o senhor contou sobre o jovem patrão Godfrey durante o jantar. Como sabe, minha esposa cuidou dele, de modo que me sinto um pouco como pai. É natural que eu me interesse. O senhor disse que ele se saía bem na África? Era o homem mais corajoso do regimento. Certa vez livrou-me do fogo dos boeres. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. O velho mordomo esfregou as mãos, satisfeito. Sim, senhor, esse é o próprio patrão Godfrey. Sempre foi corajoso. Não há uma só árvore no parque em que não tenha subido. Nada poderia detê-lo. Era um ótimo garoto, sim, senhor. Um ótimo homem. Pus-me de pé em um salto. Escute aqui, exclamei. Você disse que ele era. Fala dele como se estivesse morto. Que mistério é esse? O que aconteceu com Godfrey Emsworth? Agarrei o velho pelos ombros, mas ele se afastou. Não sei o que o senhor quer dizer. Pergunte ao patrão sobre o Sr. Godfrey. Ele sabe de tudo. Eu não devo me meter. Ele quis sair do quarto, mas novamente o segurei. Ouça, eu disse, você vai me responder uma pergunta antes de sair ou vou segurá-lo aqui durante toda a noite? Godfrey está morto? Ele não conseguiu me encarar. Parecia hipnotizado. A resposta saiu a muito custo, e era inesperada e terrível. Antes estivesse, clamou o mordomo, e soltando-se de mim, correu para fora do quarto.
Pode imaginar, Sr. Holmes, que não voltei muito tranquilo para a minha poltrona. O que o velho mordomo sugerira só podia significar uma coisa. Era óbvio que meu pobre amigo tornara-se um criminoso, ou, no mínimo, fizera algo de vergonhoso que desonrara a família. Seu pai, muito severo, mandara-o embora, escondendo-o do mundo para evitar escândalos. Godfrey era um destemido, é verdade, mas fácil de ser influenciado pelos amigos. Provavelmente arrumara más companhias que o levaram à perdição. Mas era meu dever, apesar de tudo, procurá-lo e tentar ajudá-lo. Desesperado, eu ponderava a situação quando ergui os olhos e vi Godfrey Emsworth à minha frente. Meu cliente fez uma pausa, profundamente emocionado. Por favor, continue, solicitei. Seu problema apresenta características muito peculiares. Ele estava do outro lado da janela, Sr. Holmes, com o rosto pressionado contra o vidro. Já lhe contei que, antes, abrira parcialmente a cortina para observar a noite. A figura de Godfrey aparecia por essa fenda. A janela estendia-se até o chão, de modo que pude vê-lo por inteiro, mas foi seu rosto que me espantou. Ele estava mortalmente pálido. Nunca vira homem tão branco. Imagino que essa seja a aparência de um fantasma, mas seus olhos procuraram os meus e eram os olhos de alguém vivo. Ao perceber que o tinha visto, pulou para trás e desapareceu na escuridão. Fiquei muito chocado com aquela visão, Sr. Holmes. Não era apenas o rosto fantasmagórico, que brilhava como a lua na noite escura. Era algo mais sutil. Havia certa clandestinidade, certa culpa em sua figura, completamente diversa da do homem franco e honrado que conheci. Aquilo me deixou horrorizado. Mas quando um homem passa 2 anos lutando contra os boeres, aprende a controlar os nervos e a agir rapidamente. Godfrey mal sumira e eu já estava na janela. O fecho era estranho e demorei um pouco para abri-lo. Quando finalmente o consegui, saí para o jardim e corri em direção à alameda pela qual imaginava ter ele seguido. Era uma alameda comprida e não havia muita luz, mas me pareceu que algo se movia à minha frente. Corri e chamei-o pelo nome, mas não adiantou. Quando cheguei ao final da alameda, outras se abriam em diferentes direções, levando a dependências diversas da propriedade. Enquanto hesitava, ouvi o som distinto de uma porta se fechando. E não era atrás de mim, na casa principal, mas à frente, em algum lugar naquela escuridão. Aquilo foi o bastante, Sr. Holmes, para me convencer de que eu não tivera uma visão. Godfrey fugira de mim e fechara uma porta atrás de si. Tive certeza disso. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Passei a noite em claro remoendo o assunto, tentando construir uma teoria que explicasse os fatos. No dia seguinte, encontrei o coronel mais afável. Sua esposa observou que havia lugares interessantes nas vizinhanças, o que me deu abertura para perguntar se minha presença na casa por mais uma noite seria inconveniente. Relutante, o velho concordou em que eu ficasse, e eu tive mais um dia para fazer minhas observações. Eu já me convencera de que Godfrey estava se escondendo em algum lugar próximo, mas precisava descobrir onde e por quê. A casa principal era tão grande e confusa que um regimento inteiro poderia se esconder dentro dela sem que ninguém o soubesse. Se o segredo estivesse ali, seria muito difícil desvendá-lo, mas a porta que eu ouvira se fechar não era da casa. Eu precisava explorar o jardim e ver o que conseguia descobrir. Não haveria dificuldade, pois os velhos tinham seus afazeres e me deixaram à vontade. Existiam diversas dependências externas, mas na extremidade do jardim havia uma edificação à parte, grande o suficiente para servir de residência a um jardineiro ou a um guarda-caça. Será que o som da porta viera dali? Aproximei-me dela fingindo casualidade, como se estivesse andando a esmo. Naquele momento, um homem baixo, de barba, vestindo casaco preto e chapéu coco, que em nada lembrava um jardineiro, saiu pela porta. Para minha surpresa, fechou-a à chave, a qual guardou no bolso. Então me encarou, surpreso. — O senhor é um visitante? — indagou. Disse-lhe que sim e que era amigo de Godfrey. — Que pena ele estar viajando, pois gostaria de me ver, continuei. — Exatamente, isso mesmo, ele redarguiu com um ar decididamente culpado. Espero que repita a visita em ocasião mais propícia.
Continuou seu caminho, mas quando me virei, percebi que me observava, escondido atrás dos arbustos de louro na outra extremidade do jardim. Observei atentamente a casinha enquanto passava por ela, mas as janelas tinham cortinas pesadas e, até onde pude ver, estava vazia. Se eu fosse muito audacioso, poderia comprometer meu jogo e até ser expulso da propriedade, pois sabia que estava sendo observado. Portanto, voltei para a casa principal e esperei a noite cair para continuar minha investigação. Quando toda a casa estava às escuras e em silêncio, escapuli pela janela e fui, o mais silenciosamente possível, até a misteriosa casinha. Disse que as cortinas eram pesadas, mas à noite as venezianas também estavam cerradas. Contudo, um pouco de luz escapava por uma das janelas, na qual concentrei minha atenção. Tive sorte, porque a cortina não estava totalmente fechada, e uma fenda na veneziana permitia ver o interior. O lugar parecia confortável, bem iluminado e aquecido por lareira. Em frente à janela estava sentado o homenzinho que eu vira de manhã. Fumava um cachimbo e lia o jornal. Qual jornal? Interrompi. Meu cliente pareceu se aborrecer com a interrupção de sua narrativa. Isso importa? Retrucou. É essencial? Realmente não reparei. Talvez saiba dizer se era de tamanho padrão, maior ou menor, parecido com um semanal. Agora que o senhor disse, lembro-me de que não era grande. Talvez fosse The Spectator. Contudo, não pude dar muita atenção aos detalhes, pois outro homem estava sentado, de costas para a janela, e eu podia jurar que era Godfrey. Não conseguia enxergar o rosto, mas a curva dos ombros me era muito familiar. Voltado para a lareira, ele se apoiava no cotovelo, numa atitude melancólica. Eu hesitava quanto a que fazer quando senti um tapa forte em meu ombro, e lá estava o coronel Emsworth ao meu lado. Siga-me, senhor, ordenou em voz baixa. Tomou a direção da casa e eu o segui até meu quarto. O coronel pegara uma tabela de horários no vestíbulo. Há um trem para Londres às 8:30 da manhã, ele disse. A carruagem estará à porta às 8. Ele estava lívido de raiva, e na verdade eu me encontrava em posição tão delicada que só pude gaguejar algumas palavras incoerentes, tentando me desculpar pela ansiedade de encontrar meu amigo. Isso não está em discussão, ele interrompeu abrupto. O senhor invadiu a intimidade desta família. Entrou aqui como hóspede e portou-se como um espião. Nada mais tenho a lhe dizer, meu senhor, a não ser que nunca mais quero vê-lo. Aí perdi a paciência, Sr. Holmes, e falei com certa raiva. Eu vi seu filho, e sei que por algum motivo o senhor o está escondendo do mundo. Não tenho ideia das razões que possa ter para isolá-lo dessa forma, mas tenho certeza de que ele não é mais uma pessoa livre. Vou avisá-lo, coronel Emsworth, de que até me certificar da segurança e do bem-estar de meu amigo, não desistirei de chegar à raiz desse mistério, e não serei intimidado por nada que o senhor diga ou faça. O velho assumiu uma expressão diabólica e cheguei a pensar que me atacaria. Disse-lhe que era muito grande e que, embora eu não fosse nenhum fracote, poderia ter dificuldade para me defender contra ele. Contudo, depois de me encarar com muita raiva, fez meia volta e saiu do quarto. Quanto a mim, de manhã tomei o trem determinado, decidido a vir procurá-lo e a pedir seu aconselhamento e sua assistência. Esse foi o caso que meu visitante expôs. Como o leitor astuto já percebeu, o problema quase não oferecia dificuldade para sua solução, pois poucas eram as alternativas para se chegar às causas. De qualquer modo, ainda que fosse elementar, o caso apresentava alguns pontos de interesse e certas novidades que justificavam incluí-lo neste registro. Prossegui, adotando meu conhecido método de análise lógica para filtrar as soluções possíveis. Os criados, perguntei. Quantos são na casa? Pelo que sei, apenas o velho mordomo e sua mulher. Os Emsworth parecem viver com muita simplicidade. A casinha externa, portanto, não tinha criado? Não, a menos que o homenzinho cumprisse essa função. Contudo, ele não agia como criado. Isso me parece muito sugestivo. Percebeu algum indício de que se leva comida de uma casa a outra? Agora que falou, realmente vi Ralph carregando uma cesta pelo jardim, indo em direção à casinha.
A ideia de que fosse comida não me ocorreu no momento. O senhor fez alguma investigação nas redondezas? Fiz. Conversei com o chefe da estação e também com o estalajadeiro. Perguntei-lhes, simplesmente, se sabiam alguma coisa sobre meu velho amigo, Godfrey Emsworth. Os dois me garantiram que ele partira numa viagem ao redor do mundo. Disseram que, certa vez, Godfrey retornara para casa, mas logo saíra novamente. Revelou a eles algo de suas suspeitas? Nada. Muito inteligente de sua parte. Esse caso precisa ser investigado. Irei com o senhor a Tewksbury Old Park. Hoje? Acontece que, na ocasião, eu estava esclarecendo o caso da escola Abbey, já relatado por Watson, no qual o Duque de Greyminster estava profundamente envolvido. Também fora chamado pelo sultão da Turquia, que exigia ação imediata, pois consequências políticas as mais graves poderiam advir. Portanto, não me foi possível, de acordo com as anotações de meu diário, iniciar minha missão em Bedfordshire, na companhia de James M. Dodd, antes do começo da semana seguinte. Ao nos dirigirmos para Euston, juntou-se a nós um cavalheiro de aspecto grave e taciturno, com quem eu já havia me entendido anteriormente. Este é um velho amigo. Apresentei-o a James Dodd. Talvez a presença dele seja totalmente desnecessária. Talvez seja essencial, mas no momento não precisamos pensar muito nisso. As narrativas de Watson já acostumaram o leitor ao fato de que não desperdiço palavras revelando meus pensamentos enquanto o caso está em curso. Dodd ficou surpreso, mas permanecemos em silêncio durante toda a jornada. No trem, fiz uma pergunta a Dodd, cuja resposta desejava que nosso acompanhante ouvisse. O senhor disse que viu claramente o rosto de seu amigo pela janela, tão claramente que tem certeza de sua identidade? Não tenho dúvida quanto a isso. Seu nariz estava pressionado contra o vidro. A luz do quarto iluminava-o perfeitamente. Não poderia ser alguém parecido com ele? Não. Era ele mesmo. Mas o senhor disse que ele estava diferente. Apenas a cor. Seu rosto estava... Como posso descrever? Estava mais branco que barriga de peixe. Parecia desbotado. A palidez era uniforme? Acho que não. Foi a testa que vi melhor quando pressionada contra o vidro. O senhor o chamou? Naquele momento eu estava horrorizado e quase em choque. Então fui atrás dele, como já lhe contei, mas sem sucesso. Meu caso estava praticamente solucionado. Eu só precisava de mais um detalhe para concluí-lo. Quando, após um percurso considerável de carruagem, chegamos à sombria e estranha casa que meu cliente descrevera, foi Ralph, o velho mordomo, quem abriu a porta. Eu alugara a carruagem por todo o dia e pedi a meu amigo incógnito que permanecesse dentro dela até que fosse chamado. Ralph, um velhinho enrugado, usava o tradicional casaco preto com calças risca de giz, com apenas uma variante curiosa. Luvas de couro marrom, as quais tirou assim que nos viu, deixando-as sobre a mesa do vestíbulo quando passamos. Como meu amigo Watson já mencionou em outras ocasiões, possuo um conjunto de sentidos anormalmente agudo que me permitiu sentir um odor fraco, mas incisivo. Pareceu-me que vinha da mesma mesa do vestíbulo. Virei-me, coloquei o chapéu sobre a mesa, derrubando-o em seguida e abaixando-me para pegá-lo, o que levou meu nariz a 30 centímetros das luvas. Sem dúvida, era delas que vinha aquele estranho odor de alcatrão. Dirigi-me ao escritório já com o caso solucionado. Ora essa! Tendo de expor meu método quando sou eu mesmo a contar a história. Afinal, é ocultando certos elos da cadeia que Watson consegue produzir desfechos tão sensacionais. O coronel Emsworth não estava no escritório, mas veio rapidamente assim que foi avisado por Ralph. Ouvimos seu passo pesado e apressado pelo corredor. A porta foi escancarada e ele irrompeu na sala com a barba pontuda e as feições retorcidas, mostrando o velho mais terrível que eu já vira. Ele estava com nossos cartões, os quais rasgou e jogou no chão, pisoteando os fragmentos. Já não lhe ordenei, seu maldito enxerido, para ficar longe da minha propriedade?
Nunca mais ouse mostrar sua cara nojenta por aqui. Se entrar novamente sem minha permissão, estarei no meu direito de usar de violência. Vou atirar contra o senhor. Por Deus, vou atirar. Quanto ao senhor, ele se dirigiu a mim, o aviso também é válido. Conheço sua profissão ignóbil, mas espalhe seus supostos talentos em outro lugar. Aqui não terá abertura para atuar. Não posso ir embora, protestou meu cliente com firmeza, até ouvir do próprio Godfrey que ele não está sendo mantido prisioneiro. Nosso contrariado anfitrião tocou a sineta. Ralph, ordenou, telefone para a polícia e peça ao inspetor para enviar 2 policiais. Diga-lhe que há invasores na casa. Um momento, eu interrompi. O senhor precisa concordar, Sr. Dodd, que o coronel Emsworth está no seu direito. E nós não temos razão legal dentro da casa dele. Por outro lado, ele deve reconhecer que nossa ação é inteiramente motivada por interesse em seu filho. Arrisco dizer que, se me forem permitidos 5 minutos de conversa com o coronel, ele vai mudar seu ponto de vista. Eu não mudo tão facilmente, reagiu o velho soldado. Ralph, o que lhe mandei fazer? Que diabos está esperando? Chame a polícia! Nada disso, eu falei, bloqueando a porta. Qualquer interferência da polícia vai precipitar a própria catástrofe que o senhor teme. Peguei minha caderneta e escrevi uma palavra em uma folha que arranquei. Isto, disse, entregando a folha ao coronel, é o que nos trouxe aqui. Ele olhou para o papel com uma expressão da qual tudo sumira, menos espanto. Como o senhor sabe? Ele engasgou, caindo pesadamente sobre a cadeira. Minha profissão é saber das coisas, é o que faço. Ele permaneceu alguns instantes refletindo, com a mão magra coçando a barba revolta. Depois fez um gesto de resignação. Bem, se desejam ver Godfrey, podem ir. Não posso fazer nada. Os senhores me forçaram. Ralph, diga ao Sr. Godfrey e ao Sr. Kent que em 5 minutos estaremos com eles. Ao fim desse tempo, atravessamos a alameda do jardim e nos vimos diante da casinha misteriosa. Um homem baixo, barbado, estava parado à porta, com uma considerável expressão de espanto. Isso é muito repentino, Coronel Emsworth, alegou. Vai estragar nossos planos. Não posso fazer nada, Sr. Kent. Estamos sendo forçados. Godfrey pode nos receber? Sim, ele está esperando lá dentro. O homenzinho se virou e nos conduziu a um aposento amplo, decorado com discrição. À frente da lareira estava, em pé, um homem cuja visão fez meu cliente precipitar-se para a frente, estendendo os braços. Ora, Godfrey, meu velho, que ótimo vê-lo! Mas o outro afastou-o com um gesto. Não me toque, Jimmy. Mantenha distância. Isso mesmo. Faz bem em ficar assustado. Não pareço mais o elegante cabo Emsworth do Esquadrão B. Pareço? Sua aparência era com certeza extraordinária. Podia-se perceber que fora um homem atraente, de feições bem proporcionadas e bronzeadas pelo sol africano, mas sobre a pele escura espalhavam-se em manchas pintas esbranquiçadas. É por isso que não gosto de visitantes, explicou-se. Não me importo com você, Jimmy, mas seu amigo não precisava ter vindo. Suponho que exista uma boa razão para isso, mas não estou em boas condições. Eu queria me certificar de que tudo está bem com você, Godfrey. Eu o vi naquela noite em que espiou através da janela e não pude me tranquilizar até esclarecer tudo. O velho Ralph me contou que você estava lá, e eu não resisti à tentação de dar uma olhada. Contudo, preferia que não tivesse me visto. Por isso, corri para meu esconderijo quando ouvi a janela se abrir. Mas, em nome de Deus, qual é, afinal, o problema? Bem, a história não é muito longa, ele respondeu, acendendo um cigarro. Lembra-se daquela escaramuça em Buffalo Spruit, perto de Pretória, na Ferrovia Oriental? Soube que eu fui ferido? Soube, mas não dos detalhes. 3 de nós nos desgarramos dos outros. Era um terreno muito irregular, como provavelmente você lembra. Havia o Simpson, sujeito que preferia ser chamado Careca, o Anderson e eu. Estávamos nos livrando de um boi, mas ele se atirou no chão e conseguiu nos pegar.
Os outros 2 foram mortos. Eu levei um balaço no ombro, mas continuei em meu cavalo, que galopou diversos quilômetros antes que eu desmaiasse e caísse da sela. Quando recobrei a consciência, estava anoitecendo. Levantei-me, sentindo-me muito fraco e doente. Para minha surpresa, havia uma casa ao lado. Uma casa grande, com varanda ampla e muitas janelas. Fazia um frio de matar. Você deve se lembrar do frio paralisante que chegava com a noite, muito diferente da friagem estimulante e saudável. Bem, eu sentia os ossos congelados e minha única esperança era chegar àquela casa. Firmei-me de pé e arrastei-me até lá, sem ter muito a consciência do que fazia. Lembro-me vagamente de subir os degraus com dificuldade, de passar pela porta larga, entrando em um aposento grande, mobiliado com várias camas, e de me jogar em um dos leitos, gemendo de satisfação. A cama estava desfeita, mas aquilo não me importou. Puxei as cobertas por sobre meu corpo trêmulo e logo dormia profundamente. Acordei de manhã e me pareceu que, em vez de despertar recuperado, fora parar dentro de um pesadelo extraordinário. O sol africano inundava o quarto, passando pelas enormes janelas sem cortinas e revelando todos os detalhes do dormitório. À minha frente estava um homem pequeno, como um anão, mas com a cabeça enorme. Agitado, pronunciava palavras em holandês, balançando 2 mãos horríveis que me pareciam esponjas marrons. Atrás dele estava um grupo de pessoas que aparentemente divertia-se muito com a situação. Mas um arrepio me percorreu o corpo quando reparei neles. Todos eram estranhamente retorcidos, inchados ou desfigurados. O riso daquelas amedrontadoras monstruosidades era algo terrível de ouvir. Tive a impressão de que nenhum deles sabia falar inglês, mas a situação precisava ser esclarecida, pois aquela criatura ficava cada vez mais furiosa, emitindo gritos bestiais, até que me agarrou com as mãos deformadas e começou a me puxar para fora da cama, apesar de meu ferimento ter reaberto e do sangue ter voltado a jorrar. O monstrinho era forte como um touro, e não sei o que poderia ter feito se não fosse um senhor, que evidentemente era a autoridade ali, ter sido atraído para o quarto pela confusão. Ele disse algumas palavras de repreensão em holandês e meu agressor se afastou. Então o homem se voltou para mim, olhando-me em completo estarrecimento. — Como o senhor veio parar aqui? — perguntou. — Vejo que está cansado e que o ombro ferido precisa de tratamento. Sou médico, logo vou cuidar do senhor. Mas, homem de Deus, está correndo mais risco aqui do que no campo de batalha. O senhor está no hospital de leprosos e dormiu na cama de um deles. Preciso contar mais, Jimmy. Com a proximidade da batalha, aquelas pobres criaturas haviam sido retiradas dali no dia anterior. Mas com o avanço das tropas britânicas, voltaram, junto com aquele supervisor. O médico confessou que, embora se acreditasse imune à doença, jamais ousaria fazer o que fiz. Alojou-me em um quarto particular, tratou de mim, e em pouco mais de uma semana fui transferido para um hospital geral em Pretória. Esta é minha tragédia. Procurei ter esperança, mas depois que cheguei à casa de meus pais, apareceram os terríveis sinais que você pode ver no meu rosto. O que eu devia fazer? Fiquei nesta casa solitária. Podíamos confiar plenamente nos 2 criados. Sob juramento de segredo, o Sr. Kent, que é médico, veio ficar comigo. Pareceu um plano simples. A alternativa era terrível. Viver o resto da vida segregado em meio a estranhos, sem esperança de escapar. Mas segredo absoluto se faz necessário, ou mesmo nesta vila tranquila poderia ocorrer revolta, e eu seria arrastado ao meu terrível destino. Mesmo você, Jimmy, tinha de ser deixado no escuro. Só não consigo imaginar por que meu pai afrouxou. O coronel Emsworth apontou para mim. Foi este cavalheiro que me forçou, respondeu o coronel, desdobrando a folha de papel em que eu escrevera a palavra lepra. Já que ele sabia demais, pareceu-me mais seguro fazê-lo saber de tudo. Isso mesmo, arrematei. Mas quem sabe não foi melhor assim. Pelo que entendi, apenas o Sr. Kent atende o paciente. Permite-me perguntar, meu senhor, se é especialista na doença, que, como sabemos, é de natureza tropical ou subtropical? Tenho conhecimento comum a todos os médicos formados, Kent respondeu com certo constrangimento.
Não tenho dúvida de que seja perfeitamente capaz, mas sei que o senhor concordará que, em um caso como este, uma segunda opinião é muito importante. Os senhores têm evitado isso, imagino, por temer que outro médico os pressione a enviar o paciente para uma colônia de leprosos. É isso mesmo, confirmou o coronel Emsworth. É o que eu imaginava, expliquei. Por isso trouxe um amigo em cuja descrição podemos confiar plenamente. Pude servi-lo como profissional certa vez, e ele está pronto a nos aconselhar como amigo antes que como especialista. Trata-se de Sir James Saunders. A promessa de uma entrevista com a rainha não teria provocado mais espanto e prazer no Sr. Kent. Ficarei muito satisfeito em conhecê-lo, ele murmurou. Então vamos pedir a Sir James que venha para cá, e ele está na carruagem lá fora. Enquanto isso, Coronel Emsworth, talvez possamos nos reunir em seu escritório, onde poderei lhe fornecer as informações necessárias. E é nesse ponto que sinto falta do meu Watson. Com perguntas astutas e exclamações de assombro, ele consegue elevar minha simples arte, que nada é além de bom senso sistematizado, à categoria de prodígio. Quando estou eu mesmo a contar meus feitos, não disponho de tal recurso. De qualquer modo, vou expor minha linha de raciocínio da mesma forma que o fiz a meu pequeno público, que incluía a mãe de Godfrey, no escritório do coronel Emsworth. Meu raciocínio, eu disse, começa com a suposição de que, quando se elimina tudo o que é impossível, aquilo que sobra, ainda que improvável, deve ser a verdade. Pode ser que diversas explicações resistam. Nesse caso, devem ser todas testadas até que uma delas se apresente como alternativa única. Vamos aplicar esse princípio ao caso em questão. Da forma como me foi apresentado, havia 3 explicações possíveis para o isolamento deste cavalheiro em uma casa na propriedade de seu pai. Ele poderia estar se escondendo por ter cometido um crime ou por estar louco e a família desejar evitar a internação em um hospício, ou ainda por estar com alguma doença que exigisse isolamento. Não consegui pensar em outra solução mais adequada. As restantes tinham, então, de ser ponderadas, uma em relação às outras. A hipótese de crime não se sustentava. Não havia nenhum crime não solucionado neste distrito. Certifiquei-me disso. Se fosse um crime ainda não descoberto, a família procuraria se livrar do delinquente, enviando-o para o estrangeiro, em vez de mantê-lo escondido em casa, a qual seria uma conduta inexplicável. Insanidade mental era mais plausível. A presença de uma segunda pessoa na casinha sugeria um guardião. O fato de ele trancar a porta ao sair reforçava a suposição e sugeria confinamento. Por outro lado, o confinamento não se mostrava tão severo ou o jovem não teria podido sair para espiar seu amigo durante a noite. Lembre-se, Sr. Dodd, de que aparei as arestas fazendo-lhe perguntas, por exemplo, sobre o jornal que o Sr. Kent estava lendo. Se fosse The Lancet ou The British Medical Journal, teria me ajudado. Não é ilegal, contudo, manter um lunático em instalações particulares, desde que haja uma pessoa qualificada para atendê-lo e de que as autoridades tenham sido notificadas do fato. Por que, então, esse desejo desesperado de segredo? Mais uma vez, não consegui que a hipótese explicasse os fatos. Restava a terceira possibilidade. Esta, ainda que incomum e improvável, comportava todos os fatos. Lepra não é rara na África do Sul. Por alguma infelicidade extraordinária, este jovem poderia tê-la contraído. Sua família estaria em péssima situação, já que desejava evitar seu afastamento e segregação. Sigilo total seria necessário para evitar rumores e subsequente interferência das autoridades. Um médico dedicado, devidamente remunerado, seria contratado para cuidar do enfermo. Não haveria razão ainda para que o jovem fosse impedido de sair depois de escurecer. Manchas na pele são comuns nessa doença. A explicação era consistente. Tão consistente que resolvi agir como se estivesse comprovada. Ao chegar aqui, reparei que Ralph, que serve as refeições, usava luvas impregnadas de desinfetante. Aí, minhas últimas dúvidas se dissiparam. Uma única palavra mostrou-lhe, coronel, que o segredo fora descoberto. Eu a escrevi no papel, em vez de dizê-la, para mostrar-lhe que podia confiar na minha discrição.
Eu terminava essa pequena exposição da investigação quando a porta foi aberta e entrou no escritório a figura austera do grande dermatologista. Mas ele relaxou as enigmáticas feições e o calor humano apareceu em seus olhos. Sir James foi até o coronel e lhe apertou a mão. Minha função é, via de regra, dar más notícias. Raramente sou portador de boas novas, ele disse. Esta ocasião é das mais raras. Não é lepra. Quê? Um caso bem definido de falsa lepra, ou ictiose, uma afecção da pele. Tem mau aspecto, é persistente, mas curável e certamente não infecciosa. Sim, Sr. Holmes, é uma coincidência formidável. Mas será coincidência? Existem forças sutis em ação das quais pouco sabemos. Será que o temor que este jovem, sem dúvida, sofreu após sua exposição ao contágio não lhe produziu um efeito físico semelhante ao da doença? De qualquer modo, empenho minha reputação profissional. Mas a Sra. Emsworth desmaiou. Acho que é melhor o Sr. Kent cuidar dela até que se recupere desse bem-vindo choque.